Olá, meus irmãos, Evangelista Igor Lopes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta nossa primeira aula deste novo trimestre. Hoje nós estamos iniciando um estudo maravilhoso e profundamente missionário. Nós vamos analisar a lição de número 1, que tem como título o chamado para os gentios. Se você, assim como eu, ama entender a história da igreja e como o evangelho chegou até nós, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, porque o que vamos aprender hoje vai mudar a sua visão sobre a obra missionária. E para nós começarmos muito bem, eu quero ler com você o nosso texto áureo, que está lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Meus irmãos, a verdade prática desta lição resume tudo. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. O nosso objetivo aqui hoje é entender que a igreja atual é a herdeira dessa promessa. Nós não estamos aqui por acaso. Existe um plano soberano em andamento. Pronto? Então, sem perder tempo, agora vamos para o tópico 1. Neste primeiro ponto da nossa lição, nós precisamos olhar para o cenário onde tudo começou. O texto nos fala sobre o nascimento da missão gentílica. E o palco principal dessa história é uma cidade chamada Antioquia da Síria. Para você ter uma ideia da importância desse lugar, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma e de Alexandria. Era um centro cultural grego-helenista, uma cidade multicultural, pulsante, cheia de comércio, mas também cheia de desafios espirituais. E foi exatamente ali, naquele ambiente tão diverso, que Deus resolveu fazer algo extraordinário. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Não foi em Jerusalém, meus irmãos, foi em Antioquia. Deus escolheu aquela cidade para ser a base, o quartel-general da missão para os gentios, transformando aquela igreja local em um verdadeiro centro de envio para as nações. E como era essa igreja? O texto sagrado nos mostra que a liderança local era formada por profetas e doutores que serviam ao Senhor. Eles não estavam preocupados com status ou com estratégias puramente humanas. Eles estavam no período apostólico de consagração, marcados por duas disciplinas espirituais fundamentais: a oração e o jejum. E enquanto eles serviam e buscavam ao Senhor, o Espírito Santo falou. Houve uma direção clara. A ordem foi: Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Veja que coisa linda a obediência daquela congregação. Demonstrou que a comunidade local era parte ativa da vocação missionária. Eles jejuaram, oraram, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Houve um reconhecimento do chamado divino. A partir daquele momento, a história da igreja mudaria para sempre, porque a missão aos gentios foi assumida oficialmente. Muito bem, guardou essa introdução? Agora vamos para o tópico 2. Nesse segundo momento, nós precisamos olhar para o verdadeiro diretor da obra missionária. O tópico 2 nos fala sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Irmãos, prestem muita atenção nisso. O livro de Atos dos Apóstolos, bem que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, é ele quem dirige, é ele quem separa, é ele quem envia os missionários.
A missão da igreja não nasce da criatividade humana, da mente de grandes estrategistas ou de planos de marketing. Ela nasce da vontade soberana de Deus. Antes do Pentecostes, os apóstolos estavam, de certa forma, retraídos, com medo. Mas quando o Espírito Santo desceu, eles se tornaram proclamadores ousados da fé. Toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. E o texto nos mostra o poder desse agir na evangelização dos gentios. Os discípulos estavam tão cheios do Espírito que evangelizavam com uma coragem, um discernimento e uma alegria que contagiavam. O batismo no Espírito Santo não era apenas para falar em línguas ou para o crente se sentir bem dentro do templo. Era revestimento de poder para testemunhar de Cristo com eficácia até os confins da terra. Esse poder concedia autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. Quer ver um exemplo prático disso que está no texto? A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. O Espírito abre as portas, vidas são transformadas e igrejas são plantadas. Apesar das intensas perseguições em Pafos, por exemplo, o confronto entre Paulo e o mago Elimas nos mostra que a luz do Evangelho sempre prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio, Paulo revela que nenhuma classe social, por mais alta que seja, está além do alcance do poder de Deus. A missão avança porque o Espírito Santo autentica a mensagem. Com isso em mente, agora vamos para o tópico 3. Neste último ponto, nós vamos entender o papel da comunidade nesse progresso. O tópico 3 fala sobre a igreja como agência missionária. Uma igreja que ouve a voz de Deus. Uma igreja de Antioquia serve de modelo para todas as comunidades cristãs de todos os tempos. Antioquia era uma igreja que orava, que jejuava, que buscava a direção divina. Ela não dependia de programações vazias, mas sim da sua identidade e do seu compromisso com o reino. Se olharmos para a história, a tendência natural das igrejas daquela época, e infelizmente de muitas de hoje também, era se acomodar, virar um grupo fechado, como aconteceu no início em Jerusalém. Mas o Senhor, em sua soberania, quebrou aquela barreira para que o Evangelho se espalhasse por toda a parte. E em Antioquia, ao retirar 2 de seus melhores ministros para uma missão específica, a igreja primitiva demonstrou que entendia o preço do envio. Uma igreja que cumpre a grande comissão sabe que a ordem de Jesus permanece de pé: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. No mundo atual, irmãos, ainda existem bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho de forma clara. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Espírito Santo continua chamando homens e mulheres hoje, e cabe a nós, como igreja local, atender a esse chamado com prontidão, com oração, com recursos e com total disposição para ir ou enviar. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa análise. A conclusão dessa lição é um alerta e um despertamento para todos nós. A missão entre os gentios começou com consagração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia nos ensina que Deus fala, chama, separa e envia. Assim como a igreja primitiva ouviu a voz do Espírito Santo e superou todas as barreiras culturais e sociais para obedecer à missão, a igreja de hoje é chamada a fazer o mesmo. Nós precisamos examinar as nossas próprias barreiras, sejam elas sociais, culturais ou até mesmo de comodismo.
que podem estar dificultando o alcance do Evangelho. Viver como igreja dos gentios significa que precisamos dar espaço total para que o Espírito Santo conduza a nossa vida e a nossa igreja para além das nossas preferências pessoais e das nossas zonas de conforto. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus acenda o fogo missionário no seu coração. Que a sua igreja seja de fato uma agência relevante do reino de Deus na terra. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se este comentário te ajudou, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros professores e vocacionados. Nos vemos na próxima semana com a lição de número 2. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.